Bom, eu fiquei pensando o que eu vou pregar nesse segundo episódio da nossa série Viver Flix Rota 119. Para quem não sabe, para quem não entendeu a referência, Rota 119 faz alusão ao Salmo 119, porque o Salmo 119, sendo o maior texto da Bíblia, o texto que contém quase 200 versículos, ele explana na sua totalidade tudo que diz respeito à palavra de Deus. O salmista, na totalidade do Salmo 119, ele fala apenas da palavra de Deus. Ele fala como a palavra de Deus é luz para os caminhos dele, é lâmpada, é aquilo que ilumina. Ele usa o termo de diferentes formas para fazer referência, ele usa diferentes termos para fazer referência à palavra de Deus, à lei do Senhor, à ordenança do Senhor, e ele fala como a palavra de Deus direciona a vida dele. E no acampamento de jovens, no acampamento do período de carnaval de 2018, nós tivemos o direcionamento de Deus, que Ele quer que os jovens, que nós como igreja, venhamos nos aprofundar naquilo que Ele tem para nós na Bíblia. Por isso, nós estamos na Rota 119, tendo direcionamento daquilo que o Senhor tem para nós, segundo a Sua palavra. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso trazer nesse dia, nesse segundo episódio? O que eu posso falar para acrescentar na vida dos jovens? Assim, eu mesmo sendo jovem, o que eu posso falar? Eu comecei a refletir e eu pensei, um dos temas dos quais mais tem fazido com que as pessoas mudem a sua rotina de vida, mais tem feito com que as pessoas tenham uma mentalidade diferente na sua juventude, é a aparência. Os jovens, principalmente, ligam muito para a aparência. Às vezes de uma forma boa, uma forma correta, outras vezes nem tanto. E eu pensei, eu posso muito bem discorrer sobre isso, mesmo porque eu já tive algumas experiências sobre aparência. Quando eu era um pouquinho mais novo, acreditem, se vocês quiserem, eu era bonito, eu era bonitinho, assim, de verdade. Hoje está essa fase aqui, esse negócio maravilhoso que vocês estão vendo. Mas quando eu era pequeno, cara, eu era bonitinho assim, ó. Eu era o estereótipo de criança bonita. Era aquela criança com os bochechão assim, olhinho claro, cabelo claro. E o meu cabelo não era ruim desse jeito, o meu cabelo era melhorzinho, era solto. Aí eu parecia aqueles anjinhos, sabe? Que a igreja católica cria. Nossa, eu era bonitinho. E eu lembro que quando eu ia para a escola com meu irmão, minha mãe ia levar o meu irmão, e eu ia com ela, as menininhas paravam, minha mãe, meu Deus, que menino lindo! Que menino bonito. E eu era o xodó da família. Eu era muito bonitinho. Aí eu cresci e deu nisso, né? Ficou desse jeito, vocês estão vendo. Só que quando você cresce e você sai da zona de conforto da sua família, e você começa a conviver com outras crianças, com outras pessoas, e você começa a ficar feio, os amiguinhos da escola não perdoam, né? Os amiguinhos da escola zoam, sabe? E eu lembro que eu entrei na realidade da vida quando eu entrei na escola. Na rua também, né? Eu ficava jogando bola na rua, mas até ali eu nem ligava, eu era muito novo. Mas eu lembro que quando eu era pequeno, quando eu estava dentro da escola, eu comecei a tomar conta de como que as coisas eram, como o mundo é cruel, como o conceito de aparência para os jovens é cruel. As pessoas julgam muito as outras pela aparência que elas têm. E nós, como igreja, também tomamos parte disso, mesmo que não deveria ser a nossa forma de agir. Eu lembro até que uma vez, eu estava bem magro na época, eu estava muito magro. E aí eu lembro que as pessoas, na escola, eu ainda penso que escola não é um negócio de Deus, porque os cara pegam pesado. Aí o menino olhou para mim assim, nossa, você é magro, né? Que cabeção. Você parece um pirulito. Aí, pegou, pirulito. Aí vem outro, né, os abençoados, os caras adoram zoar. Aí vem o outro, passa por mim, olha, coloca a mão no meu cabelo. Nossa, que macio. Parece um campo de futebol. Nossa, já pensou em alugar para futebol, tá ligado? Futebol de botão. Eu falava, mano, qual que é o seu problema comigo? Deixa eu em paz. Para de me encher o saco. E às vezes, para algumas pessoas, isso não é assim tão relevante, mas para as outras pode ser que cause algum estresse, alguma marca. Pode ser que para algumas pessoas elas cresçam ouvindo gordo, feio, orelhudo,
baixinho. Sabe? Às vezes a gente cresce ouvindo certas coisas, às vezes as pessoas começam a falar certas coisas para a gente, e a gente começa a viver a nossa vida de forma que a gente quer transformar esse conceito que as pessoas têm de nós. Se um dia a gente foi gordo, a gente não quer de forma alguma ouvir que a pessoa falando essa palavra perto de você. Você não quer de forma alguma ouvir a pessoa falando assim, cara, tá meio gordinho, hein? Você não quer, porque é um estigma, é uma marca. Você quer que a pessoa fale, nossa, está magro? Está fazendo academia? E parece que a gente vive para isso. Parece que dia após dia a gente se esforça cada vez mais. Você é muito novo e você não fica com ninguém. Aí você quer ser o cara mais bonito, a menina mais bonita, para que agora todo mundo te veja. Você quer ter o melhor Instagram. O que você coloca foto, as pessoas curtem. Você quer ter 300, 400 curtidas só para tentar preencher uma lacuna que é dentro do seu coração. Porque um dia lá atrás alguém te feriu. Porque um dia lá atrás alguém falou mal de você e agora você vive para tentar preencher essa lacuna. Enquanto você deveria estar se esforçando, enquanto nós deveríamos estar nos esforçando para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, eu quero falar sobre aparências. Talvez existam pessoas aqui hoje, nessa noite, existam jovens que precisam se libertar de certas coisas. Existam jovens que precisam se libertar de algumas coisas para começar a viver o sonho de Deus. Porque ela pensa, eu não vou pregar porque vão ficar me olhando, eu sou feio. Eu sou gordo, eu sou magro demais, eu sou baixo demais. Eu tenho que usar um óculos fundo de garrafa. Talvez Deus queira libertar você de algumas coisas como essas. Por isso eu trouxe o texto de Jeremias para a gente refletir um pouco. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, do versículo 1 em diante. Jeremias 1, no versículo 1 em diante, todos acharam? Não? Dá mais um tempinho aí. Tá depois de Isaías. Todos acharam? Amém? Ou não amém? Amém. O quê? E Jeremias 1, versículo 1 em diante. Bom, eu vou ler. A palavra de Deus diz assim: estas são as palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, na terra de Benjamim. O Senhor lhe deu esta mensagem no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outras mensagens durante todo o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser o meu profeta às nações. Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu, não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei, então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse, veja, coloquei as minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar as nações e os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Então o Senhor me disse, o que você vê, Jeremias? Até aqui, curva a sua cabeça, vamos orar de novo. Senhor, nós te louvamos por esse momento, nós te louvamos porque o Senhor quer falar aos teus filhos, a cada um dos jovens, inclusive a mim,
que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, me direcione naquilo que o Senhor quer demonstrar, do teu amor, da tua graça. Transforma nosso conceito de aparência, que nós sejamos libertos daquilo que nos prende, Senhor, que pela tua graça o Senhor venha me conduzir e conduzir isto tudo que está acontecendo, porque é pela tua graça que nós nos movemos, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, que o Senhor nos direcione, que os corações estejam abertos e dispostos para ouvir, para absorver aquilo que o Senhor tem de melhor, a tua palavra, Deus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, para quem já me viu pregando, já sabe que eu geralmente começo a discorrer tópico por tópico. Eu tento fazer de forma expositiva e hoje não vai ser diferente. O primeiro versículo que eu queria destacar dentro da história de Jeremias, um menino que foi chamado para pregar o Evangelho de Jesus, para pregar o arrependimento ao povo de Judá, um povo do qual tinha um coração duro, um povo do qual acreditava servir ao Senhor, mas na verdade servia a outros deuses. Ele foi chamado quando criança para pregar esse arrependimento ao povo de Judá, e ele recebe esse chamamento do Senhor. E eu queria falar, a primeira coisa que eu queria demonstrar nesse texto que me vem à mente, que tem muito a ver com a Rota 119, é o versículo 4. A palavra de Deus diz assim: o Senhor me deu esta mensagem. Talvez você venha nesse lugar e você não esteja muito disposto. Talvez você tenha chegado a este lugar por conveniência. Alguém veio, alguém chamou, alguém te insistiu para que você viesse a esse lugar. Talvez você nem goste tanto de mim assim. Talvez você não ache que eu sou o melhor pregador, e talvez eu não seja. Mas esteja atento àquilo que o Senhor quer falar. A palavra do Senhor veio sobre Jeremias, a mensagem do Senhor veio sobre Jeremias. E ele estava atento para receber aquilo que o Senhor tinha como instrução para ele. Que o nosso coração esteja atento nessa noite. Porque assim como diz o Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós devemos ser direcionados naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, mas antes nós temos que estar dispostos e com o coração atento para aquilo que Ele vai falar. Essa é a primeira lição. Jeremias tinha um coração atento, até mesmo quando jovem, para ouvir aquilo que o Senhor tinha para ele. Segunda lição, lá para o versículo 5. Eu o conheci antes de formá-lo, no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser o meu profeta às nações. Uma das coisas que já me incomodou, hoje não incomoda tanto, já aceitei que eu não sou bonito, mas que às vezes incomoda as pessoas, é um questionamento enquanto, cara, por que eu nasci desse jeito? Por que eu nasci nessa casa? Por que eu tive esses pais? Por que eu tive esse irmão, esse tio, essa avó, esse vô? Por que eu tive esse rosto, esse cabelo, esse jeito? Por que, Senhor? Parece que ninguém gosta de mim. Parece que eu tento agradar as pessoas e ninguém quer ser agradado por mim. O que é de errado? Eu me esforço para que as pessoas gostem da minha pessoa. Eu me esforço e eu não estou satisfeito com a minha aparência. Parece que nunca satisfaz a ninguém. Mas aí o Senhor, Ele fala para Jeremias: Jeremias, a mensagem para você é: eu te conheci antes de você nascer. Isso traz a noção de que Ele nos projetou. Ele nos projetou do jeito que somos. O nosso cabelo, o nosso rosto, os nossos olhos, os nossos pés, a nossa mentalidade, a casa, os nossos pais. Às vezes a gente sofre com os pais, a gente não entende por que o meu pai é assim, por que eu nasci nesse lar, por que eu tive que passar por isso. Mas Deus nos projetou desse jeito, Ele nos colocou no lugar do qual Ele queria que nós estivéssemos. E Ele nos deu um propósito, porque Ele diz a Jeremias, Ele fala: Jeremias, antes de você nascer eu já te conhecia, e eu te separei para ser um profeta. Nós não nascemos sem propósito, nós não nascemos sem aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Ele tem um propósito para nós, para cada um de nós.
Para Jeremias em específico era a palavra, era a profecia, era falar do evangelho. Do evangelho não, estou confundindo. Ele está falando do arrependimento para Judá. Para ser um profeta do Senhor. Talvez para nós seja sermos o melhor cristão possível dentro da sala de aula. Ser o melhor exemplo. Talvez a gente não tenha a melhor oratória. Talvez ao ler um texto bíblico a gente não consiga fazer um sermão. Mas se nós vivemos uma vida íntegra, na faculdade, na escola, de maneira que as pessoas olhem para a gente e falem, cara, você é crente. Talvez elas sejam comissionadas a conhecer Jesus, sem que precisemos falar nenhuma palavra, a não ser viver o Evangelho de Cristo. E o mais legal é que além de ele conhecer e saber qual era conhecer, projetar Jeremias e cada um de nós, e dar um propósito exclusivo a cada um de nós, ele também designa um local específico. Ele fala para Jeremias, Jeremias, eu vou te enviar a profeta às nações. Talvez você esteja num local, talvez você esteja cursando uma faculdade que você não sabe o porquê, talvez você esteja numa escola, entrando num relacionamento que você não sabe porquê, mas Deus quer te usar neste lugar. Deus quer usar a sua vida neste lugar, quer transformar a vida de outras pessoas neste lugar. A palavra do Senhor hoje vem sobre nós. Independente dos nossos defeitos, Ele nos projetou desse jeito. Isso me lembra uma história que eu queria compartilhar com vocês, que está dentro do Novo Testamento. Às vezes a gente fica tão preocupado conosco, em si mesmados, a gente fica pensando, eu tenho que ter a melhor aparência, eu tenho que andar da melhor forma, eu tenho que satisfazer as pessoas agora. E a gente acha que a gente não pode servir o reino de Deus. Isso me lembra uma história muito conhecida. Quando Jesus, passando pelo mar da Galileia, juntando os seus discípulos, os seus apóstolos, ele chama Pedro e fala, joga a rede à direita do barco, depois de ter feito um sermão. E Pedro fala, Senhor, eu sou pescador, eu já fui trabalhar de madrugada, nesse horário não tem peixe, eu já fui trabalhar e não veio nada, hoje não é um dia bom. E ele fala, mas segundo a tua palavra, segundo aquilo que você está falando, Senhor, eu vou lançar. E ele lança a rede à direita do barco, e quando ele lança a rede à direita do barco, vem uma multidão de peixes, e eles pegam os peixes, as pessoas vêm, ajudam Pedro, colocam os peixes dentro do barco, e de repente Pedro se afasta do Senhor e fala, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, eu não sou digno de estar perto do Senhor, afasta-te de mim. E olha que Jesus responde para ele, não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Provavelmente Pedro vivia com um estigma, uma marca dentro de si, falando, cara, eu sou um pescador. Eu estou fedendo a peixe. Eu sou um nada da sociedade. E aí vem o Messias, faz um milagre esse horário, todo mundo vendo. Eu não sou digno de chegar perto dele. As pessoas me enxergam de uma forma que eu não gostaria. Mas Jesus diz, cara, estou te dando uma nova vida. Eu te projetei, eu conheci você no ventre da sua mãe. E eu te dei um propósito de vida. Não será mais pescador de peixes, mas de homens. Pregará o Evangelho. Trará vida aos que estão mortos. Talvez a palavra de Deus esteja tocando alguém nessa noite. Deixe o coração aberto. Não se distraia. Deixe o coração aberto para aquilo que o Senhor está fazendo. Indo para o versículo 6, para extrair mais coisas. A palavra de Deus diz assim, então eu disse, soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para fazer isso. Aquilo que mais fica evidente quando eu leio esse versículo, ainda pensando em aparência, é que quando Deus chama Jeremias, quando Deus insiste mediante a palavra dele a Jeremias,
eu conheci você, eu tenho um propósito para você num lugar específico. Jeremias responde a Deus: Deus, eu sou um jovem, assim como cada um de nós. Talvez ele olhasse e falasse: cara, ninguém acredita em mim. Ninguém acredita em mim. Eu já posso ter feito coisas erradas e eu quero ir para a igreja e agora ninguém acredita que eu posso mudar de novo. Ninguém acredita que eu posso ser realmente crente, sei lá, talvez seja. Eu acho que para Jeremias não cabe tanto, mas talvez para alguém aqui neste lugar aconteça isso. Talvez a gente queira viver o Evangelho, tenha uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a minha vida, mas por causa das aparências, porque as pessoas vão pensar: e se eu subir lá no púlpito, se eu subir lá no altar para pregar, o que eles vão pensar de mim? Isso era uma coisa que me afligia muito. Eu ficava pensando: o que eles vão pensar de mim quando eu pregar? E eu comecei a pensar: quer saber? Eu vou falar de Jesus. Não é para mim que eles têm que olhar, é para Cristo. Não é a minha fama, é a fama de Cristo. Talvez isso esteja te incomodando, mas tenha no teu coração que você não pode mais olhar para quem você é, aquilo que as pessoas dizem que você é, para as suas aparências externas, para aquilo que o mundo, os conceitos mundanos de beleza, de classe social dizem sobre você. O Senhor tem uma promessa sobre a sua vida. O Senhor tem uma promessa sobre a sua vida. Isso me lembra outra história do Novo Testamento. Essa é uma das histórias que eu mais gosto. Jesus, passando por um dado local, juntamente com os seus discípulos, ele é questionado, porque existia um cego de nascença no local. Ele é questionado pelos discípulos: Senhor, por que esse homem nasceu cego? Qual que é o problema dele? Quem pecou? Os pais ou ele, para que ele nascesse desse jeito? Porque para a época, uma pessoa que nascesse com uma deficiência, algo que afeta a aparência, ela era dada como uma pessoa impura, amaldiçoada por Deus. Uma pessoa excluída que talvez nunca pudesse fazer nada na casa do Senhor. E aí Jesus diz: nenhuma coisa, nem outra. Sabe por que ele nasceu assim? Para que hoje a obra do Senhor se manifeste na vida dele. Jesus se aproxima, gospe no chão, faz lá uma laminha com a terra, passa no olho do cego e fala: vai lá, meu filho, lava no tanque de Siloé, lava os teus olhos. E quando ele lava os olhos dele, ele é curado. As pessoas que antes falavam: ele era um mendigo, ele é um mendigo, como assim? Ele estava enxergando, eu vi ele pedindo moeda há pouco tempo atrás. Ele não era aquela pessoa que todas as outras olhavam por causa da sua aparência como um amaldiçoado, como uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, e agora ele está enxergando. Quem fez isso com você? Ele responde: Jesus. Cara, talvez você não tenha entendido ainda, mas você nasceu desse jeito, algumas coisas te incomodam em você, para que a graça de Cristo se manifeste na sua vida. Para que Ele possa dizer: olha, você nasceu cego, eu vou abrir os teus olhos. Não é aquilo que dizem para você enquanto aparência externa, não são quantas curtidas te dão no Instagram, no Facebook, é o que eu digo de você. A graça dele se manifesta nas nossas fraquezas. Ele continua a nos fazer merecidos favores. Nós precisamos entender isso. Eu tenho muita coisa para falar, então eu vou correr. No versículo 7, Jeremias diz, o Senhor diz assim: não diga, sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Aquilo que me mostra, aquilo que fica evidente para mim nesse versículo, é depois de Jeremias ter recebido um chamamento da parte do Senhor para viver aquilo que ele tinha estabelecido como propósito, para esquecer as aparências que as pessoas tinham dele enquanto o mundo, para esquecer aquilo que as pessoas olhavam enquanto ao conceito mundano. Deus fala: Jeremias, eu te chamei para pregar, para ser um profeta,
E você me responde: eu sou jovem demais. Porque alguém te disse que você é jovem demais. Porque alguém te disse que você é magro demais, gordo demais, cabeçudo demais, feio demais. Ou que você não tem condição financeira, ou não veste as melhores roupas. Porque alguém te disse isso. Mas o Senhor diz hoje nessa noite: não diga essas coisas. Eu quero transformar a sua mentalidade. Eu quero transformar a sua mentalidade de forma que se alguém falar algo de você, você não ligue. Eu quero que você seja, sabe, um João Batista, que andava com roupas de camelo, comia gafanhotos, não precisa fazer isso, mas sabe, que não ligava para a estética. Ele queria ver o reino de Deus entre as pessoas. Ele queria ver o Evangelho sendo propagado. Ele queria ver Cristo salvando as pessoas. Isso me faz referência a outro texto do Novo Testamento, Romanos 12, 2. E não vos conformeis ou não vos moldeis por este mundo, pela aparência, por aquilo que o mundo traz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus está fazendo com Jeremias. Ele fala para Jeremias: Jeremias, não fale que você é jovem porque alguém te disse, porque o mundo fala. Tenha a sua mente transformada, renovada, para saber que eu tenho uma boa vontade, uma vontade agradável, uma vontade perfeita para a sua vida. Indo mais adiante, versículo 8 diz: e não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Isso era uma coisa que me afligia muito. Porque eu sempre fui um menino que, tinha apresentação na escola e eu falava assim: mano, não vou apresentar. E se eu apresentar, eu quero falar o mínimo possível, mesmo se eu saber o conteúdo, porque eu não gosto de aparecer. Eu não quero que ninguém olhe para mim. Porque eu fico pensando: será que ela está olhando para mim? Eu tinha essas paranoias, andando na rua, aquela pessoa está olhando para mim. Ela não gosta de mim. Tenho certeza que ela não gosta de mim. Absoluta. E eu ficava com muito medo de falar de Jesus. Algumas vezes eu tinha revelação para entregar e eu ficava com medo. Eu falava: mano, não vou fazer isso. Eu acho que nem é de Deus. Acho que esse negócio nem é de Jesus. Depois eu fui ver que era. Depois Deus me usou, depois Ele continuou a usar. Ele falou a mesma coisa para Jeremias. Ele falou: Jeremias, não tema. Talvez Deus esteja plantando no seu coração uma mudança interior, para que você não olhe mais para as aparências externas, e Ele quer agora transformar a sua mente, e talvez pela transformação da sua mente, consequentemente pelas novas atitudes, as pessoas comecem a te olhar diferente. Talvez agora você não vá a certos lugares, talvez agora você não ande de uma forma que antes você andava, que você não fale como você falava, e talvez as pessoas falem: virou crente, é? Isso aconteceu comigo. Quando eu parei de sair, quando eu parei de fazer umas burradas, o cara virou crente. Eu falei: virei, mano. Encontrei Jesus. Mas o Senhor diz, assim como Ele disse a Jeremias, não tema. A graça do Senhor nos basta. Eu preguei sobre graça semana passada na sala de oração. E isso continua ardendo no meu coração. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça, um favor que não se merece. O Senhor protegia Jeremias, Ele continua a proteger os teus filhos dia após dia. Não tema, o Senhor é com você. Versículo 10 diz assim: hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reis, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Isso me mostra que após a transformação, que após uma nova concepção de aparência, que agora chega aquilo que o Senhor espera de nós, não aquilo que o mundo espera de nós, nós devemos viver de forma a construir, a primeiro destruir uma falsa identidade que as pessoas têm e reconstruir a identidade que Deus espera delas.
Nós necessitamos, pela graça de Deus, nós necessitamos falar de como Ele tirou aquilo que nos paralisava, de como Ele tirou aquilo que nos afligia. Nós precisamos derrubar aquilo que aflige as pessoas, as concepções do mundo, que ainda continua a afligir as pessoas, a apontar o dedo e falar: eu não gostei da sua roupa, porque a roupa do momento é essa, porque o cabelo do momento é esse, porque você não pode ter um cabelo diferente, porque você tem que seguir o padrão e as pessoas te ofendem, e você gasta sua energia para que as pessoas gostem de você. Depois que Deus transformar a sua mente, você vai ter, que viver para destruir essas falsas concepções e reconstruir uma concepção de Deus, um pensamento de Deus na vida dessas pessoas. Isso que ele faz com Jeremias. Jeremias, derruba o conceito das nações do mundo, reconstrói algo melhor, leva ao arrependimento as pessoas. Nós precisamos entender essas coisas. Indo para o final, versículo 11, diz assim: então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Posteriormente a essa pergunta, Deus dá a Jeremias uma revelação. Talvez aquela fosse a primeira profecia, talvez aquela fosse a primeira visão que Jeremias teve. O que isso me indica? Que depois que a palavra foi ministrada sobre a vida de Jeremias, que o processo de mudança de mente, que o chamamento de Jeremias aconteceu, era necessário que a partir daquele momento ele começasse a viver o propósito de Deus para a vida dele. E Deus dá uma profecia a Jeremias. Quando criança, quando jovem: o que você vê, Jeremias? E ele discorre, ele vem falando, ele fala o que você vê, e ele enxerga coisas maravilhosas. Para finalizar, versículo 17 em diante, diz assim: levanta-se e prepara-se para agir. Diga-lhes tudo que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Depois de tudo isso que acontece na vida de Jeremias, e depois dessa mensagem, eu ainda consigo observar uma coisa: que o reino de Deus estava sobre a vida de Jeremias, que uma nova concepção, um novo entendimento estava sobre a vida de Jeremias. Jeremias já não enxergava que ele era um jovem, mas que ele era a imagem e semelhança de Deus, feita com um propósito, independente daquilo que as pessoas fossem falar, daquilo que as pessoas dissessem sobre ele, sobre a aparência dele, ele era o profeta do Senhor. O Senhor o estabeleceu como uma cidade forte, da qual não seria derrubada, mas que esmagaria as outras, com concepções novas, com o pregar de concepções novas, com o viver de concepções novas, de conceitos, de pensamentos novos. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer te mostrar que os teus defeitos existem para que a graça dele abunde sobre a sua vida nesses momentos. Para que ele te diga: se as pessoas te olham estranho, eu te olho com amor. Se as pessoas te olham com julgamento, eu te olho com amor. Eu morri naquela cruz por você desse jeito. Eu olhei para aquilo que você é agora e eu morri desse jeito. A minha graça se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça.